Olá, hoje vamos explorar uma forma de pensar que pode literalmente mudar a maneira como vemos o mundo, desde os pequenos problemas do dia a dia até às grandes crises globais. Vamos aprender a ver a floresta inteira em vez de nos perdermos a olhar para cada árvore. Vamos a isso? Bem, vamos começar com uma pergunta que de certeza toda a gente já se fez. Porque é que tantas vezes as nossas melhores intenções acabam por piorar as coisas? Sabe, na gestão, em políticas públicas ou até na nossa vida pessoal. É uma frustração muito comum. A resposta, como vamos ver, não está na solução que damos, mas sim na forma como olhamos para o problema desde o início. O que acontece muitas vezes é que aplicamos o que se pode chamar de soluções band-aid. Vemos um sintoma, um problema à superfície e corremos para o tapar. É uma solução rápida, claro, e até pode dar um alívio momentâneo, mas raramente resolve a verdadeira causa do problema. E pior, às vezes acaba por criar problemas ainda maiores no outro lado do sistema. E isto leva-nos diretamente ao nosso primeiro ponto, a grande armadilha das soluções rápidas. É a nossa tendência natural de atacar aquilo que é mais visível, o que é imediato, e acabamos por ignorar as conexões escondidas que, na verdade, estão a governar a situação toda. Os especialistas dão um nome a estes desafios: problemas perversos. E não é por serem maus no sentido moral, mas por serem traiçoeiros, muito complexos. Pensem nisto. Para resolver o trânsito, constroem-se mais estradas. Parece lógico, certo? Mas o que acontece muitas vezes é que isso incentiva mais pessoas a usar o carro e, a longo prazo, o problema do trânsito piora. As partes do sistema estão tão interligadas que uma solução local pode, sem querer, criar um problema global. Então, se as soluções rápidas não funcionam para estes problemas perversos, o que é que funciona? Bem, precisamos de uma nova lente, uma nova forma de ver. E essa lente é o pensamento sistémico. É sobre dar um passo atrás para conseguir ver o panorama completo. Então, o que é isto do pensamento sistémico? É basicamente uma abordagem que se foca não nas peças isoladas, mas em como elas se influenciam umas às outras, como é que elas se interligam. O verdadeiro segredo não está nos componentes em si, mas sim nas relações entre eles. É uma mudança de perspectiva fundamental. E esta tabela mostra perfeitamente a diferença. De um lado, o pensamento linear, aquele a que estamos mais habituados. Vê um evento isolado e procura uma causa simples e direta. A causou B. E, claro, procura um culpado. Já o pensamento sistémico, por outro lado, olha para padrões que se repetem ao longo do tempo. Entende que a causa e o efeito são uma rede, uma teia complexa, onde A influencia B, que influencia C, que por sua vez pode voltar a influenciar A. E o mais importante de tudo, o foco muda de encontrar um culpado para entender a estrutura do sistema. E para entender essa estrutura, temos que mergulhar um pouco mais fundo. Temos que descobrir as regras ocultas, as dinâmicas que governam o comportamento do sistema. São estas regras que, no fundo, produzem os padrões que nós vemos à superfície. Uma das regras mais poderosas é o que se chama loop de reforço. A melhor forma de pensar nisto é mesmo o efeito bola de neve. Uma pequena mudança numa direção cria um impulso que gera ainda mais mudança nessa mesma direção. Isto pode ser bom, claro, gerando um crescimento exponencial, ou pode ser mau, causando um declínio cada vez mais rápido. E aqui temos um exemplo clássico disto em ação. Mais vendas geram mais receita. Com mais receita, o que é que a empresa faz? Aumenta o orçamento de marketing. Mais marketing, por sua vez, gera ainda mais vendas. E o ciclo continua. É um ciclo virtuoso, uma bola de neve de crescimento que se alimenta a si mesma. Mas claro, nem tudo nos sistemas é crescimento ou declínio infinito. A contrapartida do loop de reforço é o loop de balanceamento. A função deste é procurar estabilidade. Pensem nele como o termostato do sistema. Ele trabalha para manter as coisas à volta de uma meta, num estado de equilíbrio, resistindo a mudanças muito drásticas. O exemplo do termostato é mesmo perfeito para perceber isto. Quando a temperatura da sala sobe acima do que queremos, o sistema reage, liga o ar-condicionado para a fazer descer. Quando a temperatura desce demasiado, o sistema desliga-o. O objetivo é sempre a estabilidade, manter a temperatura a rondar aquele ponto ideal. Quase todos os sistemas, naturais ou sociais, estão cheios destes mecanismos de autorregulação. E é aqui que acontece a grande mudança de mentalidade. Quando começamos a ver estes loops, a pergunta muda radicalmente. Em vez de perguntarmos quem é que errou, começamos a perguntar o que é que na estrutura deste sistema produziu este resultado. É uma mudança que nos tira da cultura da culpa e nos leva para a procura de soluções reais. Ok, então agora que temos esta nova lente, esta nova forma de ver as coisas, podemos finalmente passar à ação. Mas a grande pergunta é onde? Onde é que uma pequena intervenção pode gerar a maior mudança possível? É isso que os pensadores sistémicos chamam de pontos de alavancagem. E aqui há dois conceitos-chave a reter
Gargalos e pontos de alavancagem. Os gargalos são fáceis de entender. São aquelas partes que limitam o desempenho de todo o sistema, como o engarrafamento numa autoestrada. Já os pontos de alavancagem são mais subtis. São sítios específicos no sistema onde uma pequena mudança, bem pensada, pode gerar resultados enormes e duradouros. E como é que encontramos estes pontos então? O processo é até bastante direto. Primeiro, mapeamos o fluxo do sistema. Pode ser o fluxo de trabalho, de informação, de materiais, o que for. Segundo, identificamos onde é que as coisas abrandam, onde se formam filas e atrasos. Esses são os nossos gargalos. E por fim, em vez de uma solução gigante e arriscada, testamos pequenas mudanças nas regras, nos fluxos, ali, à volta do gargalo, para ver o que acontece. E isto leva-nos ao nosso último ponto e talvez o mais contraintuitivo de todos: o conflito permanente entre otimizar uma parte do sistema e otimizar o sistema inteiro. É aqui que muitas das nossas boas intenções falham redondamente. Esta frase resume o paradoxo na perfeição. Muitas vezes, uma decisão que parece completamente racional, eficiente e até brilhante para um departamento ou para uma pessoa pode ser, na verdade, muito prejudicial para o desempenho do sistema como um todo. E este exemplo é um clássico e acontece todos os dias. O departamento de compras decide mudar para um fornecedor mais barato para cortar custos. O resultado local? Sucesso. Metas atingidas, bónus garantido para a equipa. Fantástico, certo? Mas e o resultado global? Bem, o novo fornecedor atrasa as entregas, a produção tem que parar, os clientes ficam furiosos com os atrasos e no fim do dia a empresa perde receita. Uma vitória local que se transformou numa grande derrota para o sistema inteiro. E com isto chegamos à principal lição do pensamento sistêmico. A verdadeira meta não é fazer com que cada peça da engrenagem seja o mais eficiente possível ao trabalhar sozinha, é otimizar o desempenho do sistema inteiro. E isso, por vezes, de forma muito contraintuitiva, pode significar que algumas partes precisam de operar abaixo da sua capacidade máxima, de propósito, para não sobrecarregar o gargalo e permitir que o sistema todo flua muito melhor. E para terminar, fica esta pergunta para reflexão. Seja no trabalho, na comunidade ou mesmo na vida pessoal, onde é que a busca pela eficiência local, por otimizar só uma pequena parte, pode estar, sem que se perceba, a sabotar o sucesso do sistema como um todo? Identificar esses pontos é o primeiríssimo passo para começar a aplicar o pensamento sistémico e finalmente gerar os resultados que realmente importam.